aqui, eu e a minha sombra, para falar sobre obstáculos ao processo criativo, com base no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. Quando a gente dança, no meio da dança do ventre, pelo menos nos meios em que eu vivi, é bem comum a gente trocar sobre emoções, sentimentos, pensamentos, né? A gente tem essa troca entre as mulheres muito frequente. E esse capítulo da Chorona me trouxe muitas lembranças minhas, pessoais, e lembranças de alunas, de colegas, de professoras, dessas trocas que a gente teve, né? Durante esses anos em que eu tô, pelo menos faz uns 17 anos desde que eu comecei a frequentar diariamente uma escola de dança, né? E que isso se tornou uma parte diária da minha vida. Claro que ao longo desses 17 anos também teve momentos de afastamento, mas a história não é minha aqui, eu quero falar sobre a Chorona e sobre a Síndrome das Árpias, que são duas histórias que a Clarissa associa com os obstáculos da criatividade. E por que esse vídeo... como eu posso identificar se esse vídeo vai ser útil? Bom, a Clarissa coloca que os sintomas mais visíveis de que a gente está com obstáculos à criatividade são o questionamento da nossa capacidade e especialmente nosso direito, questionar o nosso direito de pensar, agir e ser. Então, se você tem questionamentos sobre a sua capacidade na dança e o seu direito de pensar, agir e ser na dança, bem, talvez aqui tenha alguma coisa interessante. Então, qual é a história da Chorona? A história da Chorona é a história de um rico fidalgo que corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá 2 filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família e que vai levar os seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha o seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os 2 meninos pequenos, os filhos dela e dele, né? E corre com as crianças para o rio, jogando-os na correnteza. As crianças morrem afogadas e a Chorona cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O fidalgo volta para a Espanha e se casa com uma mulher rica. A alma da Chorona sobe aos céus. Lá, o porteiro mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode entrar sem antes resgatar do rio as almas das 2 crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que a Chorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos e que mergulha dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos seus filhos. Então é uma história trágica, mas ela fala que, na verdade, esse rio é a própria criatividade e os filhos são os produtos criativos, né? Então ela fala assim, ó, na história, a poluição do rio gera a deformação dos filhos, e esses filhos representam as novas ideias e ideais. Os filhos representam nossa capacidade de produzir algo onde antes não havia nada. E como é que a gente sabe que o nosso rio está poluído e que, portanto, as nossas ideias e os nossos ideais são filhos mortos dentro desse rio? Quando a gente questiona a nossa capacidade, ou o nosso direito de pensar, agir e ser. Bom, esse conto emprega as imagens da bela mulher e do puro rio da vida para descrever o processo criador da mulher num estado normal. Ou seja, quando a gente está bem, quando o nosso rio não está poluído, esse processo, ela gerou 2 filhos, né? Ela gerou 2 filhos, ela era uma mulher bonita e vivia à beira de um rio límpio. No entanto, quando ela interage com um espírito destrutivo, tanto a mulher quanto o rio decaem. Ela também morreu, né?
É então que a mulher cuja vida criativa está definhando vivencia como a chorona uma sensação de envenenamento, de deformação, um impulso para acabar com tudo, que é quando ela pega os próprios filhos, que são as próprias ideias e os próprios ideais, e joga no rio. Mata as próprias ideias e os próprios ideais num rio poluído. Em seguida, ela é levada a uma procura aparente interminável do seu potencial criativo original, em meio aos destroços. Porque a única coisa que pode levar ela aos céus novamente, depois de definhar, é justamente resgatar as suas ideias e ideais. Então ela mata as ideias e ideais num rio poluído e depois ela fica numa busca incessante por essas ideias e por esses ideais. Que isso vira uma tortura, né? Bom, às vezes, existem pressões originadas na sua cultura que lhe dizem que suas ideias são inúteis e que ninguém vai se interessar por elas, que é vão o esforço de continuar. Aí, por isso também, aquele vídeo do Bauman já se relaciona aqui, né? E o vídeo do Patinho Feio também. Os dois servem meio que pra gente identificar se essa poluição do rio não vem de algo externo, que a gente está tentando se adaptar porque a gente acha que aquilo tem mais valor do que aquilo que a gente pensa, né? Isso é poluição. Isso equivale a derramar chumbo no rio. É isso que envenena a psique. O derramamento de complexos negativos ataca tudo o que significar novidade, tudo que for novo, tudo que tenha potencial, tudo que tenha acabado de nascer, tudo que esteja no estado de crisálida, de lacuna, bem como tudo que já tiver crescido, ou seja, que a gente já fez, tudo que for velho, tudo que for venerado, as nossas conquistas, tudo. Quando há um excesso de fabricação sem alma, por isso, de novo, tem o vídeo do Bauman e o vídeo do Patinho Feio. Quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio límpio, eliminando tanto o impulso criador quanto a energia. Tanto que ela fala, o efeito mais comum da poluição é a perda de vitalidade, mas não só. Outras vezes, ela, a mulher, sofre agressões por parte daqueles que a cercam ou das vozes que lhe soam na sua própria cabeça. O que você faz não está bem certo. Não é bom o suficiente. Não é suficientemente isso ou aquilo. É pretensioso demais, ínfio demais, insignificante demais, demora demais, é fácil demais ou difícil demais. Isso equivale a derramar cádmio no rio. Há uma outra história, caso você não tenha entendido a história da Chorona, tem uma história que é mais clara, né? Uma outra história que descreve o mesmo processo, mas emprega um simbolismo diferente. Na mitologia grega, há um episódio no qual os deuses determinam que um grupo de aves chamadas Árpias deverá punir um indivíduo conhecido como Fineu. As Árpias são a nossa própria psique, o indivíduo é a gente. Cada vez que a comida de Fineu é magicamente servida, ou seja, nossas ideias ideais aparecem, um bando de Árpias aparece voando, rouba parte do alimento, espalha a outra parte e defeca sobre o resto, deixando o pobre homem com uma fome extrema. Essa poluição literal também pode ser compreendida em termos figurados, como uma fileira de complexos internos à psique, cuja única razão de ser consiste em atrapalhar. Ela nos dá arrepios de reconhecimento, já que todas nós passamos por isso. E é aqui que eu digo, pela minha história na dança, eu realmente acho que a maioria das mulheres que eu conheço já passaram por isso. A síndrome das Árpias destrói através do menosprezo aos nossos talentos e esforços, através de um diálogo interior de enorme depreciação. A mulher propõe uma ideia, a Árpia caga sobre ela. A mulher diz, bem, acho que eu deveria fazer isso e aquilo, e a Árpia responde, que ideia idiota, ninguém vai ligar para isso. É ridicularmente simplista. Ora, ouça o que eu lhe digo, suas ideias são todas estúpidas, as pessoas vão rir, você realmente não tem nada a dizer. É assim que a Árpia fala. Então, a sensação, né, de não chegar ao dedo do pé, talvez tenha sido uma Árpia que chegou assim no ouvidinho e falou. Mas assim, isso é comum com todas nós. Comigo e com a maioria das mulheres que eu conheço.
Bom, e aí, Lu? Bom, e aí chegamos à parte mais difícil. Temos que entrar na lama, fazer que nem a Chorona, né? E procurar por tudo isso. Como a Chorona, temos que dragar o rio à procura da nossa vida da alma, da nossa vida criativa. E ainda mais uma tarefa também árdua, precisamos purificar o rio. Para que a Chorona possa ver, para que ela e nós possamos encontrar a alma das crianças e nos sentirmos em paz para criar novamente. Como esse vídeo já está chegando no fim, eu vou depois fazer um outro vídeo de quais são as soluções que ela propõe para fazer essa limpeza, tá bem? Beijo!